A Venezuela é, sem dúvida, uma terra de contrastes gritantes. Pensa bem, um país que tem simplesmente as maiores reservas de petróleo do mundo e, ao mesmo tempo, viu sua população afundar numa das piores crises humanitárias que a gente já viu. 7,1 milhões. Esse número é tão grande que choca, mas a gente não pode esquecer que não é só uma estatística, né? São mais de 7 milhões de vidas, de histórias de pessoas que tiveram que largar tudo para trás. É um êxodo tão massivo que se tornou uma das maiores crises de migração do planeta, mudando a realidade de todos os países vizinhos. E aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como? Como é que uma nação com tanta riqueza natural chegou a esse ponto de ruptura? Para a gente conseguir entender isso, a gente vai ter que voltar um pouco no tempo e desemaranhar esse novelo de decisões políticas, econômicas e sociais que levaram a essa situação. Ok, então vamos lá. Para organizar a nossa análise, a gente vai seguir esse roteiro aqui. Primeiro, vamos falar sobre esse paradoxo do petróleo e as rachaduras que já existiam no sistema antigo. Depois, a gente mergulha na Revolução Bolivariana de Chávez e no colapso econômico que veio em seguida. E, para fechar, a gente analisa o êxodo humanitário e a encruzilhada em que o país se encontra hoje. Bom, antes de falar sobre Hugo Chávez, é fundamental a gente entender como era a Venezuela antes dele. Por fora, parecia um país estável, sabe? Mas por baixo dos panos as coisas já estavam bem complicadas. Durante 40 anos, a política venezuelana funcionou com base no chamado Pacto de Punto Fijo. Na prática, era um grande acordão entre os partidos da elite para eles se revezarem no poder. Isso trouxe estabilidade? Sim, trouxe. Só que o grande problema é que criou uma bolha. A classe política vivia em um mundo completamente separado da realidade da maioria das pessoas. A corrupção virou regra e a grana do petróleo servia para mascarar uma desigualdade social que só aumentava. Basicamente, foi um sistema que plantou as sementes da sua própria destruição. E essa linha do tempo aqui deixa uma coisa bem clara. O destino da Venezuela sempre esteve amarrado ao preço do petróleo. Olha só, nos anos 70, com o preço nas alturas, o país nadava em dinheiro. Mas quando os preços despencaram nos anos 80, a economia, que só dependia disso, foi para o buraco. O ponto de virada, o estopim de tudo, foi em 1989, o Caracazo. O governo tentou impor medidas de austeridade e o povo foi para a rua com uma fúria nunca vista. A repressão foi violentíssima, com centenas de mortos. O Caracazo não foi só um protesto, foi um grito de raiva da população. E foi essa raiva que abriu caminho para uma nova figura política que prometia quebrar essa ordem antiga. E é exatamente nesse cenário de raiva e desilusão que surge Hugo Chávez. Ele chegou com um discurso muito duro contra a elite política, contra tudo que o povo estava cansado. Ele soube canalizar essa insatisfação e venceu a eleição de 1998 com folga, prometendo uma mudança radical. O projeto do Chávez, a chamada Revolução Bolivariana, tinha metas bem ambiciosas. A ideia era fortalecer os mais pobres com programas sociais, retomar o controle estatal sobre a PDVSA, a gigante do petróleo, e criar uma nova constituição com mais direitos. O problema foi o jeito de fazer as coisas. Chávez muitas vezes governou por decreto, usando leis que o permitiam passar por cima do Congresso. E aí, claro, vieram as críticas de que ele estava concentrando poder demais, enfraquecendo as instituições e dividindo o país de uma forma perigosa. A tensão explodiu de vez em abril de 2002. Uma marcha gigantesca da oposição terminou em confronto e tiroteio. No meio da confusão, militares anunciaram que Chávez tinha renunciado. Parecia o fim da era Chávez. Mas aí veio a surpresa. A população mais pobre, sua principal base de apoio, foi em massa para as ruas. Em menos de 48 horas, o jogo virou completamente e Chávez foi trazido de volta ao poder. O irônico é que essa tentativa de golpe teve o efeito contrário. Fortaleceu Chávez enormemente, que passou a tratar todos os seus oponentes como golpistas e radicalizou ainda mais seu governo. Depois da morte de Chávez em 2013, quem assumiu foi seu sucessor, Nicolás Maduro. E ele já pegou o país no meio do que a gente pode chamar de tempestade perfeita. O preço do petróleo, que sustentava tudo, despencou. E a economia já não ia nada bem. As políticas do Maduro, como mais controle de preços e expropriações, só aceleraram a destruição do que restava da indústria e do comércio, preparando o cenário para um colapso sem precedentes. Esses números aqui podem parecer complicados, mas eles pintam um retrato bem claro da catástrofe. Vamos focar em duas coisas. Primeiro, o PIB. Reparem na variação. Quedas enormes de 2 dígitos ano após ano. A economia estava literalmente encolhendo numa velocidade assustadora.
Agora, olha a inflação. Os números são tão absurdos que é difícil até de entender. A gente está falando de uma hiperinflação que chegou a mais de 100.000% ao ano. O dinheiro simplesmente virou pó da noite para o dia. Isso foi resultado direto da péssima gestão da PDVSA, que viu sua produção despencar e cortou a principal fonte de renda do país. E essa crise não foi só de números, ela bateu forte na vida das pessoas. Em 2018, como mostra o gráfico, a taxa de desemprego na Venezuela era muito maior do que a dos seus vizinhos como o Brasil e a Colômbia. Com a economia em ruínas e a moeda sem valor, os empregos simplesmente desapareceram, jogando milhões de pessoas na pobreza e no desespero. E como se não bastasse, ainda vieram as sanções internacionais lideradas pelos Estados Unidos em resposta às violações de direitos humanos. Esse estudo aqui, por exemplo, argumenta que as sanções, ao mirar na economia, acabaram piorando a crise humanitária. O impacto, segundo eles, foi desproporcional nos mais vulneráveis, dificultando o acesso a alimentos e remédios que já eram escassos. Ao mesmo tempo em que a economia desabava, a situação dos direitos humanos se deteriorou de forma drástica. Organizações como a Human Rights Watch documentaram centenas de presos políticos, casos de tortura, execuções extrajudiciais. O sistema de justiça perdeu a independência e a situação ficou tão grave que, em 2024, o governo Maduro simplesmente suspendeu as atividades do Escritório de Direitos Humanos da ONU no país. Diante de um colapso total, sem perspectiva econômica, social ou política, milhões de venezuelanos tomaram a decisão mais difícil de todas: deixar tudo para trás. E o que veio a seguir foi um dos maiores deslocamentos de pessoas do nosso tempo. Essa imagem de satélite mostra a fronteira do Brasil com a Venezuela. Cidades como Pacaraima se tornaram a porta de entrada para uma multidão em busca de segurança, comida e um futuro. Uma jornada muitas vezes feita a pé, carregando apenas o que dava para levar. E o impacto desse êxodo se espalhou por toda a região. Olhem só essa tabela. Ela mostra os efeitos em uma única cidade, Pacaraina, do lado brasileiro. O fechamento da fronteira não parava o fluxo de gente, só o tornava mais perigoso, empurrando as pessoas para rotas clandestinas. O comércio formal sofreu enquanto o contrabando aumentou. A desvalorização do Bolívar criou um caos. Isso mostra de forma muito clara como a crise da Venezuela transbordou e afetou diretamente a vida de todos os seus vizinhos. Então, a gente chega ao presente, uma nação que é riquíssima em recursos, mas que foi empobrecida por décadas de decisões complicadas e muitos conflitos. Para a gente entender o hoje, é preciso juntar todas as peças que causaram essa crise. Então, para a gente amarrar tudo, não tem uma causa só. Foi uma combinação de fatores. Uma dependência absurda do petróleo, uma polarização política que transformou adversários em inimigos mortais, uma péssima gestão econômica que destruiu a capacidade de produção do país, uma erosão das instituições democráticas que concentrou o poder e, para completar, as sanções internacionais que colocaram ainda mais pressão em uma economia que já estava no chão. E isso tudo nos deixa com a pergunta final. A Venezuela tem a riqueza natural, tem o capital humano para se reconstruir. Mas, com uma fratura política tão profunda e com desafios econômicos gigantescos, qual é o caminho? Como é possível encontrar reconciliação e recuperação? A resposta para essa pergunta vai definir o futuro de milhões de pessoas.